Se deslocou, chegou até a localidade. Felizmente, apesar do susto, né, de se tratar de uma queda de um paramotor, né, acidentes aéreos sempre acabam trazendo mais susto aí à população, mas felizmente nesse caso, quando a equipe do... Em janeiro do ano passado, eu passei pela experiência mais extraordinária e aterrorizante da minha vida. Eu tive uma queda de ultraleve e quase que eu morri. Quer saber mais sobre essa história? Fica comigo e eu vou te contar na íntegra. Mas antes, eu já quero pedir a você que ainda não é inscrito, por favor, dá essa moral para o nosso canal, ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no canal, assine ali o sininho de notificações e compartilhe esse testemunho impactante para que esse vídeo chegue a maior quantidade de pessoas e todos fiquem sabendo que Deus é poderoso para nos livrar da morte e ainda mais do que isso, fazer com que nós nos voltemos para Ele através de algumas situações que às vezes são aterrorizantes, mas que nos vão encaminhar para o propósito eterno dele. Bem, eu sempre fui um apaixonado por aviação, sempre gostei de estudar aviação. A internet abriu um leque extraordinário para quem ama aviação possa ter acesso a esse mundo maravilhoso. E eu, através de simuladores de voo, que há mais de 10 anos, quase 15 anos, sempre me dediquei muito a aprender sobre o tema. E sempre foi um sonho muito distante, porque todos sabem que a aviação é algo muito caro, não é acessível para todos, infelizmente ainda em nosso país. Porém, no meu ramo de trabalho, corretor de imóveis, eu tive acesso a um cliente que acabou se tornando meu amigo, o senhor Sérgio, e também um aficionado por aviação. Ele, inclusive, possuía o brevet de piloto privado, já teve aeronave, ele era fazendeiro, tinha aeronave agrícola, foi presidente de aeroclube, uma pessoa muito bacana. E ele, descobrindo que eu também era amante da aviação, propôs, comprar um ultraleve e que nós trabalhássemos juntos ali, fazendo o curso e aprendendo mais sobre esta aeronave. Então, ele fez um pedido de um ultraleve, um trike, que é igual esse aqui que está na foto no vídeo que vocês estão vendo, que nada mais é do que uma moto dos ares, do que uma asa delta que é acoplada a um triciclo com um motor aeronáutico que impulsiona aquela aeronave e faz com que ela voe. E em janeiro do ano passado, então chegou esta bela aeronave à nossa cidade e nós dois animados para começarmos o curso e sairmos voando já esta extraordinária aeronave aí de passeio, de lazer, algo muito bacana. A pessoa que estava vendendo o ultraleve nos trouxe, ele também é instrutor de voo, nos apresentou o equipamento. Eu tive a oportunidade de finalmente fazer o meu primeiro voo de ultraleve, que foi extraordinário aqui sobre a nossa cidade, algo que realmente é um sonho realizado. E todos felizes, já prontos para começar o nosso curso. Depois de alguns voos, foi optado em deixar esse ultraleve numa cidade aqui próxima, distante 60 km, que é Paranaguá, onde esse ultraleve ficaria no hangar ali do aeroporto. Como o piloto era de fora e não sabia o caminho, eu já tinha o conhecimento da geografia e sabia como chegar no aeroporto. Eu e ele, numa tarde de sábado, 4h30 da tarde, levantamos voo aqui da cidade de Matinhos, sentido norte, pela beira-mar, até quase chegando em Pontal do Sul, onde nós viramos à esquerda. O voo estava maravilhoso, um dia de sol, calor sobre a praia. Fizemos alguns pousos arremetidos em algumas praias mais desertas ali da região. E quando chegou na hora da gente virar à esquerda e aproar a pista de Paranaguá, então eu senti uma sensação muito estranha. Como se fosse um frio na barriga, algo que já tinha passado do voo. Quando eu vi um mar, aquele mar de floresta, e como eu já estudava, eu já na minha cabeça passou, se nós tivermos uma pane, aonde nós iríamos pousar? Não tinha lugar, era só mato. Pois é. Eu acho que eu já vi esse negócio num filme de A Premonição. Parece brincadeira, mas gelou lá dentro do meu espírito. E nós acessamos, quando saímos da região ali de mar, entramos na floresta por uns 15 minutos mais ou menos. Um vento contra muito forte e quando a uns 4 km mais ou menos eu vi finalmente a pista do aeroporto, me deu uma felicidade porque eu falei, gente, o meu treinamento via simulador deu certo, porque senão eu não conseguiria chegar tão em cima da pista. E nós estávamos a 4 km já vendo a pista, quando pelo rádio eu escutei o pensei que ele poderia estar brincando comigo, ele falou, Eduardo, acho que a gente vai ter algum problema, isso não está acontecendo. E eu até bati o olho no conta-giro e vi que a rotação no motor estava caindo, até que ele apagou. A princípio eu pensei que ele queria me dar um susto, mas logo passou isso porque eu olhei e só tinha mato embaixo, falei, esse cara não ia arriscar fazer isso. O segundo ponto que me alertou foi ele começar a clamar a Deus. Realmente aquela história de quando o avião está caindo, a maioria das pessoas se converte, é verdade.
Se eu sabia que pela altura que a gente estava, a gente tinha mais ou menos de 2 a 3 minutos de planeio. Mas pense, você fazer um pouso a 100 km por hora, porque se a gente fosse muito devagar, ele estola e cai como uma pedra. A gente tinha que manter uma velocidade para tentar fazer um pouso forçado. A 100 km por hora, você bater em um monte de árvore, você é empalado. Você morre, não tem como salvar. Entra galho no teu olho, em todas as partes moles do teu corpo, vai entrar um galho e vai te matar. E de imediato ele começou a procurar um lugar para pousar. Ele olhou, tinha um rio no manguezal, que eu vou colocar aqui na foto para você ver a região. Ele quis, cogitou de primeiro passar em cima do rio que eu pulasse. Óbvio que eu não quis. A segunda opção era de pousar na água. E aí o meu estudo, minha teoria falou mais alto, que eu pensei, este equipamento ele não é nada aerodinâmico para um pouso numa água, vai ser um impacto terrível. Se fosse um hidroplano, com certeza seria a melhor opção. Já imaginei a gente batendo na água, eu desmaiando, ele desmaiando e a gente morrendo afogado. O segundo ponto tão importante foi que o instrutor me deu ouvidos. Pela graça de Deus, olhei para a minha esquerda e vi no meio daquela floresta um espaço de mato. Eu vi que era um mato alto, eu sabia que ele era um lugar mais fofo, era um banhado. Era a nossa única chance de salvação. Hoje a gente pode até se machucar, mas a gente não vai morrer. Pousa naquele lugar. E ele ouviu, graças a Deus. Então, ele falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Nós estávamos indo numa direção e o local de pouso estava na outra. Então ele fez uma manobra em que o trike, a asa delta, ela embicou para baixo, fez uma curva assim acentuada e eu só escutava o vento cortando aquela asa. Aumentou bastante a velocidade, eu coloquei a mão no meu peito e a outra mão eu apoiei nas costas dele. Pensei em tirar o cinto, aí eu falei, acho que eu não vou tirar o cinto, vou ficar com o cinto. Ele tirou. E aquela aeronave, quando ela começou a tocar as rodinhas naquele mato, ela foi roçando aquele mato, irmãos. No meu pensamento eu só falava assim, eu não quero desmaiar, eu não posso desmaiar. Quando aquela roda tocou no solo, que é aquele mato, a aeronave ela fez um pinote para frente assim. Tem um termo que eu vou descobrir. Tem um termo, inclusive, para isso, para essa manobra que bate de bico, ela rola para frente, Ela capota para frente. Quando a gente girou, eu mantive os olhos abertos e eu vi que ela bateu o bico, ela rodou. Quando a gente fez um giro completo, eu só vi as perninhas dele voando assim no meio do mato, uns 6 metros para mais. Parou de uma vez e eu fiquei pendurado pelo cinto. Cheiro de combustível, soltei o cinto, me joguei no mato e eu tinha certeza absoluta que o piloto tinha morrido, pela distância que ele foi arremessado. E eu comecei a me fazer um autoexame para ver se eu estava inteiro, porque eu não conseguia acreditar que eu estava inteiro. Tirando um machucadinho na mão, que é bem mínimo, que nem aparece aqui no vídeo, eu estava 100% inteiro. E graças a Deus, quando eu olhei para o lado, todo assustado, assim, todo sujo, e dizendo que estava bem preocupado comigo, e eu também estava bem. Duarte tá ali? Tá tranquilo, Duarte? Vamos aqui. A gente está aqui, eu e ele estão conscientes. Aparentemente, eu acho que só quebrei minha mão. Nessa localização aí, você não conseguia achar a gente. Só para te avisar, tá tudo bem, tá? Tudo tranquilo. Estamos aqui esperando o bombeiro. Não fica nervosa. Ó, Adri, a gente veio dali apagado e caindo. Aí tem um monte de árvore. Não dava pra fazer nada. Ela deu um looping aqui. Mirou e veio e a gente caiu aqui, ó. Olha, a regaça acabou com tudo, cara. Ai, agora eu tô leque. Logo que eu caí ali, resolvi ligar para minha esposa e contar, olha, nós caímos, nós tivemos um acidente e caímos. Peguei o celular, tinha sinal de internet, peguei a minha localização em tempo real e mandei para minha esposa e falei, manda pro bombeiro. A minha esposa achou que eu estava brincando. Ela dava risada. Ela falava, fala a verdade, para de brincar. E eu lá no meio do mato. Desesperado! Até que enfim, tirei fotos do local e mandei para ela e ela finalmente acreditou. Ela mandou as fotos pro bombeiro, o bombeiro entrou em contato pelo meu telefone, perguntou como a gente estava, Eu não queria levantar porque eu estava com medo de ter uma hemorragia interna. Fiquei um tempo deitado e ali a gente ficou esperando o resgate. A gente escutava a questão dos 400 metros no rio, onde a gente pensou em pousar, o jet ski do corpo de bombeiro rodando e nada deles acharem, até que finalmente a gente escutou o barulho de hélice de helicóptero, que era o resgate chegando para nos buscar. O helicóptero fez um voo planado sem pousar, porque era muito mato, com mais ou menos um metro e pouquinho de altura. Nós nos deslocamos, entramos no helicóptero e fomos até o aeroporto de Paranaguá, onde as ambulâncias já estavam esperando. Me mandaram para ficar em observação no hospital, conforme você vê nas fotos aí.
Por sinal, acabei com o hospital, tava todo fedido de mangue, todo mundo olhava, o que esse cara tá fazendo aqui empesteando o hospital? Aí um enfermeiro olhava pro outro e falava, ele caiu de avião. Galera, o que veio de médico me olhar? Cadê o cara que caiu de avião? Aonde? Eu olhava e procurava. Era eu. Falei, tô aqui. Você, tá inteiro, tá vivo. Graças a Deus. E esse é o meu testemunho do dia em que o meu Deus me livrou da morte numa queda de ultraleve. Se você gostou dessa história, gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like e olha, compartilha essa história, que essa história merece ser compartilhada. Esse testemunho do que Deus, pela sua graça e misericórdia, faz na vida das pessoas. Ele me salvou e Ele me livrou. Eu não sei pelo que você tem passado, mas Deus está com você e sempre tem misericórdia de ti e olha por ti. Compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Beijo!